Fala pessoal, tudo bem? Tomás Duarte aqui passando no nosso canal People Centric, que é o canal de curadoria sobre o tema clientes. E hoje eu vou trazer aqui, num vídeo super rápido, o case de OpenAI juntamente com o Nubank do Brasil. A OpenAI é a empresa californiana que ganhou destaque em 2022 para 2023 através do lançamento do seu produto GPT, Chat GPT, e tem evoluído e disruptado o mundo inteiro aí sobre a inteligência artificial generativa, popularizando esse conceito. E o Nubank, ele, muito esperto e rápido, criou uma série de aplicações para melhorar a experiência do cliente através da OpenAI, usando o GPT. E eu vou trazer exatamente esse case que saiu agora nos últimos dias, na semana passada, falando sobre como o Nubank tem usado o ChatGPT e a OpenAI para a evolução da experiência do cliente, né? Então, esse é um case que ganhou uma repercussão mundial. E eles falam um pouquinho aqui da história do Nubank, né? Mas basicamente o ponto aqui é sobre como a IA consegue alavancar soluções para melhorar literalmente a experiência do cliente na eficiência interna. Então são 4 pilares aqui que eles utilizam. Primeiro, a pesquisa interna de conhecimento empresarial. Eu estou fazendo uma tradução aqui com o Google Tradutor para facilitar para vocês. Então, na prática aqui, ele fornece aos funcionários, né, os colaboradores do Nubank, o acesso instantâneo aos insights da empresa, promovendo decisões mais inteligentes e rápidas. Então, aquele conhecimento interno sobre aspectos internos, né, do próprio Nubank, da empresa como um todo. Então, eu imagino aqui, né, que eles estejam falando de dados como, por exemplo, bases de conhecimento, insights, né, sobre casos internos já resolvidos e por aí vai. Esse aqui é o primeiro pilar. O segundo pilar é o copiloto do call center, né, o copilot. Então, a gente fala de ter muitos times híbridos, muitas vezes, que são agentes de inteligência artificial e agentes humanos, mas nesse caso não. É um copiloto ali, como se fosse dentro de uma aeronave mesmo, você tem 2 pessoas trabalhando para chegar no mesmo resultado. Então, ele capacita agentes humanos com resumos de conversas e respostas recomendadas, aumentando a satisfação do cliente e reduzindo o tempo gasto com o ticket. Então, as aplicações que o Nubank desenvolve, inclusive existe um escritório de tecnologia do Nubank em Berlim, na Alemanha. O Nubank tem milhares de colaboradores, né, espalhados aí já pelo mundo. E esse Copilot, né, ele é uma das aplicações aqui realizadas pelo Nubank para facilitar o dia a dia das equipes de call center. Então, ele faz resumo, sumariza a conversa, igual o OpenCX, né, eu ia falar OpenAI, mas é o OpenCX, que é o software de inteligência artificial da Track, que tem os chamados Sumarix. Então, o OpenCX, que usa a OpenAI, também, né, igual o Nubank está usando, a gente tem o chamado Sumarix, que faz esses resumos também. O terceiro item aqui, assistente com assistente com tecnologia de IA. Então, ele resolve 55% das consultas dos clientes com a empresa em nível 1, processando mais de 2 milhões de chats mensais, reduzindo o tempo de resposta no chat em 70%. Imagina só, no mundo digital a gente fala muito da velocidade necessária dos clientes com a empresa, né? Então, quando a gente fala de redução de tempo de resposta, a gente está falando de uma experiência muito mais rápida devido ao mundo digital. Tem até aquele fenômeno que a gente sempre fala nas palestras, uberização do atendimento. As gerações a lá Nubank, a lá no Uber, a lá Uber já nasceram dentro do mundo digital. Então, esse tempo de resposta de 70% que o Nubank está conseguindo aqui com a OpenAI vem exatamente desse tipo de tecnologia. E, por fim, a quarta aplicação da OpenAI GPT dentro do Nubank é a garantia de qualidade de fraude. Então, ele usa a visão do GPT para analisar as transações e documentos, agilizando a detecção de fraudes e também alta qualidade de serviço. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar, estava um pouco pequeno, né? Mas legal. Então, essa é a quarta aplicação, detecção de fraude, né? Então, qual que é o resultado, né? Aceleração da produtividade de uma maneira muito mais personalizada, e eles têm o chamado RAG, né? O recuperação de geração aumentada. O que isso quer dizer, né? É que os dados são retroalimentados através de um sistema, né? Um fluxo
que entende quais são os problemas que acontecem, aprende com essas lições e a própria IA ela supera posteriormente com essas lições aprendidas. Então ele busca, né, nesse contexto de aplicação da IA, ele busca e prioriza documentos relevantes, fornecendo respostas precisas sem a necessidade de navegar em repositórios de informações isolados e complexos. Então, exatamente o que eu estava dizendo sobre as bases de conhecimento. Nesse caso aqui, o Nubank utilizando para melhorar a interface da equipe com o próprio, as políticas e, enfim, relatórios ali internas, né? E olha aí, com base na ferramenta em chat, a ferramenta teve uma rápida adoção. 5.000 funcionários utilizam mensalmente para aumentar a produtividade, acelerar a integração e resolver dúvidas com mais eficiência. Então, facilita muito, né? Porque você consegue consultar ali a base e facilitar a interpretação dos dados. Olha a tela de back-end aí. Quando eu falo de back-end, né, o backstage ali dentro da estrutura do Nubank de atendimento, né? Então, você tem como abrir o atendimento, saber quem que é a cliente, né? Compartilhar feedbacks do cliente. Nesse caso, a Maria, não estou conseguindo achar o saldo dos meus investimentos. Pode me ajudar? Aí o motivo previsto, dúvidas sobre saldo de investimento. Já pinga ali um sumário, né? Então, nesse caso, já dá uma entrada aqui e ele já sugere uma resposta. Verifiquei que o saldo dos seus investimentos atualmente é R$15.000. Já te envio o link para você encontrar no app. Então, você aperta um botão, já está escrito essa resposta, né? Já está escrito previamente. Então, isso acelera absurdamente o tempo de resposta ali das equipes, né? E quando fala de elevar o atendimento, né, além dessa primeira aplicação de saber as bases de conhecimento, o Copilot, né, o copiloto aqui do call center, eles ajudam os agentes em tempo real, integrando a base de conhecimento e também o histórico de bate-papo do banco, com o banco. Então, ele lê texto, ele lê falas, né, escritas e também facilita esse tempo de resposta com o reconhecimento do contexto, que é essencial para o suporte ao cliente. Então, com a ajuda do copiloto, o suporte ao agente permanece disponível 24 horas por dia e mais de 45% dos agentes do Nubank utilizam os principais recursos do copiloto. Sugestão de próxima resposta, garante que respostas precisas e empáticas por meio das melhores respostas recomendadas para agentes humanos. Além disso, resumo do bate-papo, orientação do passo a passo, simplifica como resolver questões técnicas, né, e consultas complexas, reduzindo a carga cognitiva da equipe. Veja bem. E, por fim, chat com tecnologia de IA. Então, mais de 2 milhões de chats e e-mails, resolvendo mais de 50% das consultas em nível 1 e reduzindo o tempo de resposta em 70%. As soluções que o Nubank tem aplicado, olha lá, ajudam a resolver consultas 2,3 vezes mais rápido e com maior precisão, mantendo um nível de serviço excepcional. E também o chamado NPS transacional, ou seja, o resultado está vindo no próprio NPS, né? Então, você pode ver aí o Transactional Net Promoter Score, TNPS, que a gente sempre falou aí há mais de 10 anos nas certificações da Universidade Track, de métricas de experiência do cliente sobre NPS e muito mais. E, por fim, tem a questão de prevenção de fraude, né? Então, ele consegue ali ter uma série de bases de dados para garantir respostas mais consistentes e também de alta qualidade em incidentes de fraude. Então, internamente, né, eles conseguem colocar esses dados e fazer com que os registros de transações sejam analisados e comunicações com clientes e documentos enviados identifiquem padrões e anomalias que são indicativos de fraude potencial, para gerar um red flag, um alerta. Né? Então, a gente vai encerrando por aqui. Esse é o case publicado aí, super quente, da OpenAI, juntamente com o Nubank. E, enfim, é um super aprendizado aqui de como que a inteligência artificial já está sendo utilizada na prática para acelerar a produtividade das equipes, principalmente. Fiquem ligados aqui no canal People Centric, deixe seu like e o comentário, compartilhe com seus amigos, por gentileza. É uma super curadoria que eu faço aqui de experiência do cliente e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço.